A doutrina espírita me ensinou que nada acontece por acaso. Este é o Segredos de Vidas Passadas, um espaço de análise profunda sobre reencarnação, provas espirituais e as leis eternas reveladas por Allan Kardec. Aqui, não falamos apenas de vidas passadas, falamos da evolução do espírito. Prepare-se para enxergar além do visível. Existe uma pergunta que muitas pessoas evitam fazer, mas que, quando surge no coração, muda completamente a forma como enxergamos a vida e a morte. Eu mesmo já me perguntei isso muitas vezes. Se o espírito pode cair em regiões de sofrimento depois da morte, será que ele pode sair de lá? Hoje eu quero falar com você sobre algo muito profundo, o que realmente permite que um espírito saia do umbral e encontre novamente caminhos de luz. Aqui no canal Segredos de Vidas Passadas, nós sempre buscamos compreender os mistérios da alma com responsabilidade espiritual. E dentro dos estudos do Espiritismo organizados por Allan Kardec, existe uma verdade muito importante que precisa ser dita logo no começo deste vídeo. Nenhum espírito está condenado para sempre. Mesmo aqueles que passam por regiões de sofrimento espiritual, ainda carregam dentro de si a possibilidade de mudança, de aprendizado e de recomeço. Essa é talvez uma das mensagens mais poderosas da espiritualidade. Mas para entender isso com profundidade, eu preciso primeiro explicar algo que muitas pessoas perguntam: o que exatamente é o umbral? Dentro da visão espírita, o umbral é uma região espiritual marcada por sofrimento, confusão e perturbação. Não se trata de um castigo imposto por Deus, mas sim de um estado vibratório onde permanecem espíritos que ainda estão muito ligados aos erros, aos vícios, ao orgulho ou às dores que carregaram durante a vida material. Muitas dessas descrições ficaram conhecidas através do livro Nosso Lar, obra mediúnica associada ao trabalho de Chico Xavier. Nela, vemos relatos de espíritos que, após a morte, despertam em regiões densas da espiritualidade antes de serem resgatados. Mas aqui está algo que eu considero essencial compreender: ninguém permanece no umbral para sempre. Sempre existe um momento em que algo começa a mudar dentro do espírito. E essa mudança não começa fora, ela começa dentro da própria consciência. Muitas vezes o espírito passa por um período de sofrimento, confusão e revolta. Ele pode sentir medo, solidão ou até desespero. Porém, chega um instante em que algo começa a despertar. Uma reflexão, uma lembrança, um arrependimento. É nesse momento que a primeira porta espiritual começa a se abrir. Porque no mundo espiritual, o pensamento tem uma força muito maior do que imaginamos. Quando o espírito começa a reconhecer seus próprios erros e sente um arrependimento verdadeiro, algo muda profundamente em sua vibração. A revolta começa a diminuir. O orgulho começa a ceder. E lentamente surge um desejo sincero de mudança. Essa transformação interior cria uma espécie de sinal no plano espiritual. É como se o espírito começasse a emitir um pedido silencioso de ajuda. E é exatamente nesse ponto que muitas histórias espirituais começam a mudar de direção. Mas existe algo ainda mais impressionante que acontece nesse processo, algo que envolve não apenas o espírito que sofre, mas também as pessoas que continuam vivendo aqui na Terra. E é sobre isso que eu vou falar na próxima parte deste vídeo, porque existe um tipo de ajuda espiritual que atravessa a distância entre os mundos e pode alcançar até mesmo aqueles que parecem completamente perdidos. Mas antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você já tinha ouvido falar sobre essa possibilidade de transformação espiritual mesmo depois da morte? Escreva aqui nos comentários a sua opinião ou a sua experiência. Eu gosto muito de ler as reflexões de quem acompanha o canal, porque muitas vezes os comentários também ajudam outras pessoas que estão buscando respostas. E se esse tipo de conteúdo espiritual faz sentido para você, aproveite agora para curtir o vídeo e se inscrever no canal Segredos de Vidas Passadas. Assim você não perde os próximos episódios dessa jornada espiritual que estamos explorando juntos.
Na primeira parte, eu expliquei algo que considero uma das verdades espirituais mais consoladoras: nenhum espírito está condenado para sempre. Mesmo nas regiões mais difíceis do mundo espiritual, existe sempre a possibilidade de mudança. Mas agora eu quero aprofundar algo que, para mim, é uma das partes mais emocionantes dessa história. Porque existe uma força silenciosa que pode atravessar dimensões espirituais e alcançar até mesmo um espírito que esteja perdido no umbral. Essa força é a oração. Muitas pessoas pensam na oração apenas como um ato religioso simples. Algo que fazemos em momentos de dificuldade ou dentro de templos. Mas dentro da visão espiritual estudada por Allan Kardec, a oração é muito mais do que palavras. Ela é uma vibração. Ela é um movimento real do pensamento. E no mundo espiritual, o pensamento tem um poder imenso. Eu gosto de imaginar a oração como um tipo de luz que se acende na consciência. Quando um espírito, mesmo em meio ao sofrimento, consegue elevar o pensamento e pedir ajuda com sinceridade, algo começa a mudar ao seu redor. Mesmo no ambiente pesado do umbral, esse movimento interior cria uma espécie de sinal espiritual. É como se aquele espírito dissesse: eu não quero mais continuar assim, eu preciso de ajuda. E quando esse pedido é verdadeiro, ele não passa despercebido. Existem equipes espirituais dedicadas exatamente a isso: observar, acompanhar e socorrer espíritos que começam a demonstrar sinais de arrependimento ou desejo de mudança. Esses trabalhadores espirituais se aproximam quando percebem que o espírito já possui condições mínimas de receber auxílio. Mas existe um outro aspecto ainda mais comovente nesse processo. Porque muitas vezes o pedido de ajuda não parte apenas do espírito que está sofrendo. Ele também pode vir da terra. As orações feitas por familiares, amigos ou até por pessoas que nunca conheceram aquele espírito podem criar um campo vibratório de auxílio extremamente poderoso. Talvez você já tenha vivido uma situação assim. Alguém desencarna, e as pessoas que ficaram sentem uma necessidade profunda de orar por aquela alma. Elas acendem uma vela, fazem uma prece silenciosa, pedem a Deus que aquela pessoa encontre paz. O que muita gente não imagina é que esses gestos aparentemente simples podem gerar um efeito real no plano espiritual. Essas vibrações funcionam como uma corrente de auxílio. Elas fortalecem o espírito que sofre, ajudam a aliviar sua confusão mental e muitas vezes facilitam o trabalho das equipes espirituais que realizam resgates nas regiões do umbral. Eu sempre acho impressionante pensar que um pensamento de amor pode atravessar o mundo material e alcançar alguém que já não está mais fisicamente aqui. Isso nos faz perceber que os laços espirituais não terminam com a morte. Eles continuam. E às vezes são justamente esses laços que ajudam o espírito a reencontrar o caminho. Mas existe ainda outro fator que costuma marcar profundamente a trajetória de muitos espíritos que passam pelo umbral. Algo que acontece depois de um longo período de sofrimento e que pode provocar uma virada espiritual muito intensa. Na próxima parte eu vou explicar esse momento de despertar, quando o próprio sofrimento começa a gerar consciência dentro do espírito. E essa é uma das partes mais profundas de toda essa jornada. Antes de continuar, eu queria te convidar a refletir comigo sobre algo. Você acredita que nossas orações realmente podem ajudar alguém que já partiu deste mundo? Se essa reflexão fez sentido para você, deixe sua opinião aqui nos comentários. Muitas pessoas que chegam até este canal estão justamente buscando compreender melhor essas questões espirituais, e às vezes um comentário seu pode ajudar alguém que está passando por um momento difícil. E se você conhece alguém que também gosta de conversar sobre espiritualidade, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes uma simples conversa sobre a vida espiritual pode abrir portas de entendimento que mudam completamente a forma como enxergamos a existência. Na parte anterior eu falei sobre algo que muitas pessoas não imaginam. A oração pode alcançar um espírito mesmo nas regiões mais difíceis do mundo espiritual.
Mas agora eu quero falar sobre um momento que costuma marcar profundamente a trajetória de muitos espíritos que passam pelo umbral. Existe um ponto em que o próprio sofrimento começa a provocar um despertar interior. Eu sei que essa ideia pode parecer dura à primeira vista. Mas quando estudamos a espiritualidade com mais profundidade, percebemos que muitas vezes o sofrimento funciona como um tipo de espelho da consciência. Imagine um espírito que chega ao mundo espiritual ainda muito preso ao orgulho, ao egoísmo ou às ilusões da vida material. No início, ele pode continuar negando a realidade, culpando outras pessoas ou até se revoltando contra tudo o que está acontecendo. Mas com o passar do tempo, a própria experiência espiritual começa a provocar reflexão. O ambiente ao redor reflete o estado interior do espírito. A confusão, o medo e a solidão acabam funcionando como um convite silencioso para que ele olhe para dentro de si mesmo. E chega um momento muito importante. Um momento em que o espírito começa a perceber algo fundamental. Aquele caminho de sofrimento não leva a lugar nenhum. É nesse instante que a consciência começa a despertar. Eu gosto de pensar que esse é um dos momentos mais humanos de toda a jornada espiritual. Porque ali o espírito começa a reconhecer suas próprias escolhas, seus erros e as consequências de suas atitudes. Não se trata de punição. Trata-se de aprendizado. Dentro da visão espiritual estudada no Espiritismo, organizado por Allan Kardec, cada experiência vivida pelo espírito faz parte de um processo maior de evolução da alma. Quando essa compreensão começa a surgir, algo muito profundo acontece. A revolta diminui. A resistência começa a desaparecer. E no lugar dela surge algo que muda completamente o destino espiritual daquele espírito: o desejo sincero de transformação. Esse desejo pode aparecer de muitas formas. Às vezes como uma oração silenciosa. Às vezes como um pedido de perdão. Às vezes simplesmente como um pensamento humilde dizendo: eu preciso de ajuda. E quando esse momento chega, o mundo espiritual responde. Porque existem trabalhadores espirituais dedicados justamente a acompanhar esses sinais de mudança. Eles observam, aguardam e se aproximam quando percebem que o espírito já possui condições de receber auxílio. Mas o que acontece quando esse auxílio finalmente chega? Como ocorre o momento do resgate? Como esses espíritos são conduzidos para lugares de recuperação e aprendizado? Essa parte da jornada espiritual é uma das mais emocionantes de todas. E muitas descrições sobre esses resgates aparecem em relatos espirituais conhecidos, inclusive nas obras associadas ao trabalho mediúnico de Chico Xavier. Na próxima parte eu vou explicar exatamente como ocorre esse momento, quando os espíritos socorristas se aproximam e conduzem aquele espírito para regiões de tratamento espiritual. E o que acontece depois desse resgate pode surpreender muita gente. Mas antes de continuarmos, eu quero saber algo de você. Na sua opinião, o sofrimento pode realmente levar uma pessoa, ou um espírito, a refletir e mudar de caminho? Escreva aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Eu sempre acredito que as reflexões que surgem aqui no canal ajudam a ampliar essa conversa espiritual que estamos construindo juntos. E aproveite também para verificar uma coisa rápida. Muitas pessoas assistem aos vídeos do canal, mas ainda não estão inscritas. Veja se o botão de inscrição aparece para você. Se ainda não estiver inscrito, inscreva-se agora e ative as notificações, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos espirituais como este. Agora chegamos ao momento mais emocionante de toda essa jornada espiritual. Depois de passar por sofrimento, reflexão e arrependimento, chega um instante em que algo finalmente muda ao redor do espírito. É o momento do socorro. Muitas descrições espirituais relatam que, quando o espírito demonstra um desejo verdadeiro de mudança, equipes espirituais começam a se aproximar. Esses trabalhadores do bem observam atentamente os sinais de transformação interior. Eles não forçam o resgate. Eles aguardam o momento certo.
Porque o auxílio espiritual só acontece plenamente quando o próprio espírito aceita ser ajudado. Quando esse momento chega, a experiência pode ser profundamente marcante. Alguns relatos descrevem que, em meio à escuridão ou à densidade espiritual do umbral, surge uma presença diferente. Uma sensação de paz começa a se aproximar. Às vezes o espírito percebe uma luz suave. Em outros casos, sente apenas uma presença acolhedora que transmite segurança. São os espíritos socorristas. Eles se aproximam com calma, muitas vezes chamando o espírito pelo nome, mostrando que ele não está sozinho. Imagine o impacto desse momento para alguém que passou tanto tempo em sofrimento e solidão espiritual. Pela primeira vez, surge a sensação de esperança. Esses trabalhadores espirituais então conduzem o espírito para locais de recuperação. Muitas vezes são regiões conhecidas como hospitais espirituais ou colônias de auxílio. Relatos desse tipo aparecem, por exemplo, nas descrições do livro Nosso Lar, associado ao trabalho mediúnico de Chico Xavier. Nesses lugares começa um novo processo. Um processo de cura. O espírito passa por um período de recuperação emocional e espiritual. Ele é acolhido, orientado e começa a compreender melhor a própria trajetória. Ali ele aprende algo muito importante: a vida não terminou. Ela continua. E cada experiência, mesmo as mais difíceis, pode se transformar em aprendizado. Aos poucos o espírito recupera suas forças, reorganiza seus pensamentos e começa a entender melhor as leis espirituais que orientam a evolução da alma. Esse processo também prepara o espírito para etapas futuras. Às vezes para reencontros espirituais. Às vezes para missões de auxílio. E muitas vezes para uma nova reencarnação, onde ele terá a oportunidade de continuar seu processo de crescimento. E aqui chegamos à reflexão mais importante de todo este vídeo. Quando falamos sobre o umbral, sobre sofrimento espiritual e sobre resgates, é fácil pensar que estamos falando apenas do que acontece depois da morte. Mas a verdade é que tudo começa agora. Nossas escolhas, nossos pensamentos, nossas atitudes. Tudo isso constrói o caminho espiritual que cada um de nós seguirá no futuro. Dentro da visão espiritual estudada por Allan Kardec, cada vida é uma oportunidade preciosa de evolução. Cada gesto de bondade, cada ato de perdão, cada esforço sincero para melhorar como ser humano. Tudo isso ilumina o caminho da alma. Talvez nós não saibamos exatamente o que nos espera no mundo espiritual, mas podemos escolher, todos os dias, caminhar na direção da luz. E agora eu quero deixar uma pergunta para você refletir. Se a vida espiritual continua depois da morte, que tipo de caminho você acredita que estamos construindo hoje com nossas atitudes? Escreva sua reflexão aqui nos comentários. Eu gosto muito de ler o que cada pessoa pensa sobre esses temas, porque muitas vezes uma simples reflexão pode tocar profundamente quem está assistindo. E se este vídeo trouxe alguma luz ou alguma paz para o seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que também se interessa por espiritualidade. Às vezes uma mensagem assim chega exatamente no momento em que alguém mais precisa ouvir. E se você gosta de explorar esses mistérios da alma, continue acompanhando os segredos de vidas passadas, porque ainda existem muitas histórias e reflexões espirituais que vamos descobrir juntos.